Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vinícius Carvalho Caldas, tenho 29 anos, sou portador de desfibrilador marca-passo da Sanjud desde o dia 29 de 5 de 2013. Esse canal eu estou criando para poder contar para vocês um pouco da minha vida, que particularmente são casos raros. Um jovem conseguir descobrir isso, essa doença que eu tenho, que fatalmente, na sua grande maioria, leva à morte súbita. Então, desse primeiro vídeo, a intenção é poder contar como eu descobri, como eu vivia, como eu descobri, e com o tempo vou dizendo meu dia a dia, o que eu fiz, deixei de fazer, para também mostrar para as pessoas que cuidam disso, que se amedrontam, como eu no início me amedrontei. Parecia ser muito complicado lidar com isso, mas a vida é muito boa, a gente tem que continuar vivendo. Primeiro, vou falar como era, desde novo, sempre muito proativo, fazia todos os esportes, sempre participei muito da educação física do colégio, sempre nadei no clube que frequentava, jogando bola, manhã, tarde e noite, sempre fui muito fominha. Cheguei a jogar no clube, na equipe de teste, né? No Nova Iguaçu Futebol Clube. Eu que sou morador de Belford Roxo, então foi o clube mais próximo, no qual eu iniciei desde novo, tentando ser jogador de futebol, que é o sonho de todo brasileiro. Todo não, né? Grande maioria. Então, galera, quando eu tinha 20, 23 anos, isso estamos em 2017, eu tenho marca-passo desde 2013, eu comecei a me sentir alguns males, sentir algumas dificuldades. A minha dificuldade inicial foi cansaço. Eu senti algum cansaço fazendo atividade. Em 2012, final de 2012, eu participando de um futebol entre amigos, achei que possivelmente o que eu senti na hora do futebol pudesse ser eu ter saído na noite anterior, que teria sido, que teria bebido, o futebol era meio-dia da tarde, assim, o sol rachando, então eu comecei a sentir tonteira e falta de ar. Por eu pensar logo nisso, não insisti, decidi parar de jogar bola. Eu só tinha corrido uns 10 a 15 minutos, mais ou menos a primeira partida. E como havia perdido a primeira partida, decidi não insistir, fiquei lá fora brincando com o pessoal, não senti mais nada. Tomei água, fiz repouso, não senti mais nada. E no final de semana seguinte, eu fui para um sítio onde meu pai, um dos diretores, enfim, isso não importa. Mas dormi bem na noite anterior, me alimentei bem, tomei café da manhã reforçado. Era ainda 9 horas da manhã, onde o sol estava agradável, muita sombra. Então insisti novamente a jogar futebol com o pessoal. E como eu já disse, sou muito fominha. E o que aconteceu? Com apenas 5 minutos, um pique que eu dei, correndo atrás da bola, um chute, já me deu um pouco de falta de ar. Eu achei que, de repente, teria sido pela explosão que eu dei, a velocidade, por eu ser magro, poderia ter me cansado de início ali, sem alongar, né, aquecimento, aquelas coisas que o profissional faz. Mas não foi isso. Na verdade, no instante seguinte que eu tentei novamente, me deu a tonteira, fiquei zonzo, a vista começou a embaçar, a escurecer. E meu primo Igor, que estava jogando comigo, até um abraço para ele, perguntou: "Tu tá bem?" Eu falei: "Cara, eu acho que eu tô tonto." Ele: "Você tá andando sambando, cara." Aí eu falei assim: "Pô, tem alguma coisa errada." Então, decidi sair novamente e fui até o meu pai lá. Falei: "Pai, não tô bem. Semana passada eu passei mal, hoje passei mal novamente." Já havia sentido alguns sintomazinhos, mas não de início com o futebol, mas pro final. A gente já pensa que é sempre o cansaço e tudo mais, mas não foi. Então, nesse dia, eu não joguei mais bola, fiz repouso, fiquei lá na piscina normalmente e decidi ir até um cardiologista na semana seguinte. Por quê?
Por que eu busquei o cardiologista? Porque a minha família, histórico familiar, é muito complicado pela parte de cardiopatas. Eu perdi vô e vó muito novos. Minha avó com 40 e pouco, meu avô também nessa faixa, com morte súbita, problema de coração. Já tive um problema com uma prima mais velha que eu, precisou fazer um tratamento de ablação. Então eu busquei esse primeiro contato. O princípio de tudo, já desde o eletrocardiograma, onde foi constatado um batimento invertido, de primeiro o cardiologista achou que a menina que fez o exame poderia ter feito errado, então mandou repetir. Repetiu, deu a mesma situação. Ele não satisfeito falou, deixa que eu faço. Largou de mão, foi lá fazer e realmente constatou que eu estava com um batimento invertido. De imediato, ele proibiu todas as minhas atividades, que eu sempre malhei, sempre gostei de academia. Todas as atividades possíveis era repouso absoluto. Nem varrer, nem pegar peso, nada de esforço contínuo, academia proibida, nada de futebol. Isso já me deixou um pouco assustado. E passou uma bateria de exames. Qual foram esses exames? De início, ecocardiograma, esforço físico, para poder um eletro mais específico para poder fazer um estudo. Fiz um Holter 24 horas e levei os exames até o cardiologista da família, o que sempre tratou. Foi o Dr. Mário Mentrop. Até um abraço também para ele agradecer. Hoje não está tendo muito tempo devido a outras situações pessoais dele, que também é portador de marca-passo, e me orientou muito. Levei o ecocardiograma, exame de sangue, que também havia feito, e o exame de Holter para ele. Ele, inclusive, não deixou que eu fizesse o exame de esforço físico por já ter outros exames na mão e já constatar uma suspeita. Então, ele me direcionou ao meu artimologista, Dr. Charles Slater. Um forte abraço, um agradecimento imenso, porque esse homem é espetacular. Esse médico, quem puder tratar com ele, Dr. Charles Leite, atende no Procardíaco, fazer uma propaganda porque ele é excepcional. Acho que quando a gente falar de vida, a gente tem que buscar o melhor. Infelizmente, nosso país não nos oferece o melhor. Então eu, graças a Deus, posso pagar um plano e poder me tratar com ele. Então busquei. A agenda dele, muito difícil, mas eu já estava tão assustado e por buscar pessoas que tenham já um conhecimento muito grande nessa área, consegui ligar, insistir, e ele falou assim, eu falei com a secretária primeiramente, falei, eu corro risco de vida. O meu médico disse que eu posso ter uma parada cardíaca a qualquer instante, eu sou muito novo, eu só tenho 25 anos. Ela ficou um pouco assustada, eu insisti para que conseguisse um atendimento com ele. Então, ele mandou ela me ligar novamente para que avisasse que eu poderia estar indo no dia seguinte, só que eu estaria que estar chegando lá no Procardíaco, em Botafogo, às 7 horas da manhã. Mas ele poderia me atender 7 horas da manhã, como poderia me atender 10 horas da noite. Então já deveria estar indo precavido. E realmente assim foi. Cheguei lá às 7 da manhã, só fui atendido às 3 da tarde. Mas graças a Deus foi tudo bem. Ele estava fazendo uma cirurgia, teve um complicamento nesse dia, então realmente já me levou para o laboratório dele lá, uma entre-sala que ele conseguiu para poder me atender. Ainda com jaleco de cirurgia, foi tirando, pediu desculpa pelo atraso, mas que atraso nada, eu que estava, como é que eu vou dizer, quebrando o protocolo dele, a rotina dele. Então ele me atendeu e pediu para que eu contasse o porquê que eu estava ali, sem nem olhar meus exames, sem buscar nenhuma informação dos outros cardiologistas. Ele queria tentar entender porquê da minha necessidade, porquê da minha preocupação de estar ali. Então eu resumi tudo que eu contei para vocês e ele de imediato já falou assim, olha, você tem alguns sintomas de 2 possíveis doenças que já passam na minha mente. Então agora, inclusive ele falou uma, que é a que eu tenho. Então ele falou, deixa eu olhar seus exames. Quando eu fui a ele, eu já tinha feito a ressonância, já estava com todos os possíveis
exames em mãos, que eu levei a ele para ele fazer esse histórico. Então ele foi analisando e quando ele notava alguma suspeita nos exames, ele me apontava, ele, ó, isso aqui está direcionado para displasia. Então, olhando os outros, até quando ele chegou na ressonância. E aí ele passou para mim, ele, ó, Vinícius, aqui eu posso constatar, digo para você, que você tem displasia ritmogênica do ventrículo direito. Para mim, na hora, o que é isso? Não sei, pedi para ele, doutor, traduz, porque eu não conheço. Displasia ritmogênica do ventrículo direito, pessoal, eu vou falar no popular, é nada mais que uma pequena dilatação no meu ventrículo direito, o que causa os batimentos errados, tanto para bradicardia quanto taquicardias, ou seja, baixa dos batimentos e alta dos batimentos. E aí comecei a ficar um pouco assustado. E ele de imediato, sempre sereno, excepcional médico para falar, para te acalmar, ele falou, Vinícius, calma, realmente é uma doença complicada, mas que a gente tem tratamento hoje, a medicina, graças a Deus, podemos tratar com maior tranquilidade. Se fosse há cerca de 10, 15 anos atrás, seria tratada como uma simples arritmia, onde não é. Ela causa morte súbita. E dificilmente, quando realmente ela dá esse ataque final, não tem como salvar. Se você não estiver perto do hospital para tomar um choque, você não vai voltar. Entendeu? Então eu comecei a me tratar com ele. Ele já me passou possíveis situações no qual não tive muitas escolhas. A principal, para me proteger, seria o implante. Um desfibrilador marca-passo que eu tenho no peito. Não sei se vai dar para mostrar. Ele fica nessa região aqui, ó. É subcutâneo. O que é subcutâneo? Fica abaixo da pele, acima do músculo. Não precisei abrir o peito, graças a Deus. Me amedrontei no início sobre isso, mas ele também me explicou como seria. Um simples corte aqui em cima. Entra por debaixo da pele e colado em cima do músculo. Onde vão 2 catéteres. Um para o átrio direito e um para o ventrículo direito. Por quê? Ele monitora os meus batimentos, tanto baixo quanto alto. Ele vai armazenando essas informações para numa possível volta ao médico, ele puxar tudo isso. Então ele sabe a hora que eu passei mal, sabe a hora que eu tive taquicardia, sabe a hora que eu tive bradicardia. E então nós optamos por fazer isso. Eu busquei na internet, o que não aconselho, porque me assustei, porque na internet você vai buscar casos desde o mais grave até o mais simples, então a nossa cabeça trabalha muita informação e a gente fica com medo. Então não façam isso, busque somente o seu médico, desde que ele te passe os seus momentos ali, as suas informações que você já vinha apresentando a ele. Desculpa. Então, galera, eu decidi por fazer o implante. Hoje eu sou portador de marca-passo. Como eu falei, desde o dia 29/5/2013, a gente passa a usar essa carteirinha para acesso a banco, aeroporto. Eu não posso passar por nada que contenha imã, aquela revista, detector, a gente passa pela porta de cadeirante. Mas eu vou tentar nesse primeiro vídeo resumir. E depois abrir o pessoal que façam perguntas, se inscrevam, comentem, tirem suas dúvidas. Se eu não tiver especificamente como falar, vou puxar com o meu médico. Graças a Deus ele pede para que a gente informe o máximo número de pessoas possíveis. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Não queira pensar que eu estou... Até podem vir a falar, vai haver comentários, dizer que eu estou querendo tirar proveito da minha doença, mas não é. Como muitas pessoas ao meu redor, na minha rua, não sabiam do que eu tinha. Até eu um dia fazer uma entrevista para a Rede Globo, no qual o meu caso foram buscar o Dr. Eduardo Saad, também um forte abraço, que eu já participei de uma cirurgia com ele. E ele resumiu o meu caso e me ligaram. Então eu contando isso tudo, a Rede Globo decidiu fazer uma entrevista comigo. Mas vamos voltar ao que é o caso. Fiz o implante do desfibrilador marca-passo. Com apenas 3 meses operado, eu tomei o primeiro choque. Estava num casamento, bem, da minha prima, Mayara Tsunami, um forte abraço, dia 31 de agosto, na semana seguinte do meu aniversário. Estava bem,
Tava de repouso o dia inteiro. Tava no salão, brincando com o pessoal, conversando, quando eu tomei o choque. Meu primeiro choque. Não sabia identificar o que era o choque ou não. Por que que eu digo que foi o primeiro choque? Estavam conversando no salão e do nada meu corpo fez assim, ó. Eu me assustei. Eu falei, o que foi isso? O que que eu senti? No meio, na hora, fiquei meio desnorteado, sem entender o que estava acontecendo. Então eu saí, pedi a minha noiva, Gisele, um beijo, amor, para pedir água junto à minha irmã, Mayara Carvalho, você tio agora, ela está grávida, o Theo, você é mamãe do Theo, mãe do ano, 2017, e o meu pai. Minha mãe não foi a esse casamento, estava bem, e eles pediram água, me acalmei, me tranquilizei, de imediato liguei para o médico. Doutor, aconteceu isso, senti isso. Então ele me acalmou, já era 11 horas da noite, pra você ver, ele não tem horário, ele é excepcional. Falou, Vinícius, calma. O que você sentiu foi o seu primeiro choque. Você tomou só um? Eu falei, fui só um. Você está bem? Não está sentindo? Ah, não. Tô bem. A princípio está tudo normal. Então agora você já sabe qual é a sensação de um choque. Você pode continuar a festa, normalmente. Só fique atento a isso, faça um repouso. Aí, mas por escolha pessoal, até familiar, decidi vir para casa. Não alarmei ninguém, não avisei ninguém e fui para casa, que é na esquina da minha casa o salão. Fiz repouso e tudo se acalmou. Então, liguei para ele novamente no dia seguinte e ele falou: preciso que você venha ao consultório, a gente vai fazer essa análise. Como eu falei, o aparelho armazena tudo aqui. Chegando lá, realmente foi constatado, eu tive uma bradicardia, os batimentos chegaram, se não me engano, em torno de 30 a 40, e olha que eu estava agitado. Então a gente pensa, se eu não tivesse o aparelho, passaria mal. Passava mal, poderia não conseguir ser socorrido, porque o hospital mais próximo, onde tem um centro cirúrgico, eu moro em Belford Roxo, fica na cidade vizinha, Nova Iguaçu. Levaria cerca de uns 20 minutos sem trânsito, ou seja, 20 minutos para uma pessoa que teve uma parada cardíaca, difícil salvar. Eu que sou jovem, talvez uma pessoa mais idosa, né, maior chance de ser socorrido. Então, decidi fazer o repouso. E fui lá, foi constatado choque, tudo mais. Ele passou algumas observações e vida que segue. 6 meses, e sempre continuei, galera. Trabalhar, estudar, faço faculdade de TI, formação em tecnologia. Uns 6 meses após isso, eu tomei minha primeira, espero que única e última na minha vida. Foi a primeira chamada tempestade de choque. O que é isso? Eu voltando do aniversário, chegando na esquina de casa, é uma caminhada de cerca de talvez uns 15 minutos, comecei a sentir taquicardia, porque ali eu já comecei a descobrir o que era taquicardia. Porque me deu falta de ar, a gente sente o coração acelerar muito, a bradicardia você não sente muito. Então, decidi fazer uma caminhada mais leve e chegando na esquina da minha casa, me senti mal e tinha uns amigos do meu pai num bar. E eu procurei um amigo dele chamado, não lembro o nome, desculpa, mas o apelido é Sapo. Eu falei, Sapo, me ajuda, eu tô passando mal. Me leva até a casa, minha casa, e é na minha rua, mas ainda era um pouco distante. E ele de imediato falou, entra no carro ali, que eu vou te deixar na sua casa. Então ele botou sentado no carro. Quando eu sentei no carro, tomei o primeiro choque. E ele ficou assustado. Eu falei, calma, tô bem, só me deixa em casa. Preciso tomar um remédio e vou me acalmar. Cheguei na porta de casa, outro choque. Nesse segundo choque, me deu medo. Disse, poxa, nunca tinha tomado em sequência. No tempo que ele tá chamando meu pai na campainha, tomei o meu terceiro choque. Então eu falei, pai, pro hospital. Já tomei 3 choques, da esquina até aqui. Então a gente correu. E o que vem a ser essa tempestade de choque? Foram os 24 choques que eu tomei até chegar ao hospital. Graças a Deus nesse dia era tarde da noite. Não tinha trânsito. A gente conseguiu chegar ao hospital. Eu já orientado pelo médico, eu estava ligando pro Dr. Charles, já falando com ele assim que eu cheguei no hospital. Já estava sem nenhum material, já estava sem camisa. Pronto para ser socorrido. E já com o telefone em mãos ligando pro Dr. Charles. Assim que eu fui socorrido,
o hospital, na parte de emergência, quando eu tomei o primeiro choque, eu gritei, eu já estava ficando cansado. Eu consegui contar alguns choques, eu contei cerca de 20 choques. Então, quando eu cheguei, o médico perguntou, quantos choques você tomou? Eu falei, 20. Ele, você já tomou muito choque. E correu para o centro cirúrgico, inclusive pediu um imã. Por que eu não posso passar no banco? Justamente por isso, um imã desativa o aparelho. Eu já havia tomado muito choque. Isso também é perigoso. Isso faz a dilatação das fibras do coração. Então, ele me socorreu, chamado Vinícius, um forte abraço também para ele. Me salvou. Teve, como é que eu vou falar, percepção dos medicamentos que seriam injetados, porque ele já estava também em contato do Charles na veia. Me sedou, veio com imã e neutralizou. O que ele fez? Ele colou um imã cirúrgico ao meu peito para desativar e ao mesmo tempo já estava sendo monitorado. Já estava com todos os equipamentos que uma pessoa sente. Só que ele já estava sedado, não sei dizer muito mais o que aconteceu nesse pós também, para não busquei, para não me assustar muito. Mas foi isso que aconteceu, galera. Eu tomei essa sequência toda de choque, mas fiquei bem, passei 3 dias no CTI, um dia na enfermaria, fui me recuperando, voltei à equipe, fiz todos aqueles exames e passei a tomar alguns medicamentos. Um Oxotalol, na época eu já estava tomando, ele aumentou a dose, depois desses choques ele decidiu cortar, passei a tomar um Coron com Celozoc, são os medicamentos mais fortes, no qual venho tomando até hoje. E nesse tempo, graças a Deus, depois de 1 ano e algum pouquinho, eu precisei novamente fazer uma ablação do ventrículo direito. Eu estava tendo muita fibrilação. O que seria fibrilação? Não sei o termo técnico, os médicos, se eu tiver algum técnico que me assistindo que possa me orientar melhor, dar dicas para passar para as pessoas. Fibrilação, quando o nosso coração está variando muito o batimento ali naquela região do coração, soltando impulsos elétricos incorretamente. Então, estavam prolongando muito e novamente sentindo falta de ar, cansaço. Então, não é legal. Meu médico fala, eu não estou te botando numa bolha. Eu te botei esse aparelho para que você consiga continuar a sua vida normalmente, sabe? Então, assim eu fiz. Fiz a ablação, foi uma cirurgia de 8 horas. Cirurgia delicada, que requer toda a atenção, toda uma equipe. Nessa cirurgia o Dr. Eduardo Saad participou, o Dr. Charles, excepcional, me orientando, me orientando sempre a manter a calma, e assim fiz. Graças a Deus, a cirurgia ocorreu bem. Eu internei 1h da tarde, 8 horas da noite tenho acabado minha cirurgia, 8 horas da manhã no dia seguinte estava de alta, para você ver o nível desses médicos e segurança que nós tivemos. Falta a dizer, graças a Deus tive um plano. Felizmente, nossos políticos não brigam para que tenhamos um meio público de atendimento rápido. Talvez se eu fosse entrar numa fila de um SUS, levaria mais tempo que isso. E olha o tempo que isso tudo aconteceu. Em torno de 2 anos, olha quantos tratamentos precisei estar fazendo. E agora, novamente, após 1 ano e meio, hoje é dia 5/4/2017, eu tenho uma nova cirurgia marcada para o dia 7/4/2017, às 7 horas da manhã. 6 horas da manhã eu vou estar me internando para fazer uma nova ablação. Essa mais simples, acredito eu, porque eu estou tendo fibrilações atriais, ventriculares não mais. O meu aparelho só está estimulando 2% no ventrículo, foi onde eu fiz a minha primeira ablação. Já no átrio, ele está tendo que estimular 93%. Então, a gente já tira uma margem de que realmente ali tem algo errado. Então, sexta-feira eu vou estar fazendo uma nova cirurgia, espero que corra tudo bem, que eu possa estar aqui trazendo mais informações para vocês. Vou contar como eu levo minha vida, mas isso para outros vídeos, tentando tirar dúvidas do pessoal, perguntas. Vou estar postando esse vídeo no YouTube, quem sabe mais para frente fazer um ao vivo, de repente com enquete, dependendo do nível de quantidade de pessoas que possam estar se inscrevendo no canal. Peço que se inscrevam, comentem, dêem um like, isso vai ajudar, divulguem, compartilhem, porque isso a gente vai alcançar o maior número de pessoas. Outros jovens que tenham dúvida, que estejam passando pela mesma situação que eu, ou ainda estejam buscando o que é, o que não é, esse tipo de situação.
talvez estejam passando por esse mal, ainda estejam analisando, fazendo seus exames. Então, se inscrevam, tirem suas dúvidas, perguntam. Quero mandar um abraço ao Dr. Mário Mentrop, um abraço ao Dr. Charles Slater, Eduardo Saad, para os médicos que me trataram, me tratam até hoje. Agora eu estou começando a tratar com a doutora Adriana Carvalho, também xará de sobrenome, da nossa árvore genealógica. Deve haver um parentesco excepcional também. Fui a uma consulta, estou indo na segunda. Atendimento espetacular, muito boa. Aconselhado também o Dr. Charles a procurar ela. Então é isso, pessoal. Eu vou cortar o vídeo por aqui. Vou ficar com essas informações de início. Pessoal, forte abraço a todos, a minha noiva, meus pais, Alcemir Jardim Caldas, minha mãe, Cádia de Souza Carvalho, Maiara, minha irmã, meus tios, minhas primas, meus primos, todos que sempre apoiaram, meus amigos. Pessoal, busquem os amigos nessa hora, porque senão você cai em depressão. Os amigos estando próximos, sabe? Animando você. Não quero dar nomes, porque são tantos, e graças a Deus eu tenho tantos amigos que estiveram junto comigo, me apoiando, dando força, não deixando que eu caísse. Não vou mentir, tem hora que realmente a gente, sabe, balança, mas graças a Deus tive muitos amigos, meus familiares, o tempo todo comigo. Então, um beijo, um agradecimento a todos vocês. E nesse próximo vídeo, posso estar trazendo o sucesso da cirurgia, posso estar retomando. Hoje eu estou afastado pelo INSS, não estou podendo trabalhar. Meus amigos de trabalho também, um abraço. Não estou podendo trabalhar porque eu preciso fazer o repouso. E, inclusive, quando olham assim, digamos, se eu não tivesse dito para vocês o que eu tinha, dificilmente você falaria que eu passo por essa situação. Então não julguem as pessoas, entendeu? Não julguem. Se ela está na fila preferencial, por mais seja novo ou não, você não sabe o porquê que ela está ali, confie. Vamos confiar nas pessoas, vamos fazer isso. Eu não gosto de ir para a fila preferencial, não gosto. Procuro levar a minha vida ali num todo. A não ser quando realmente estou passando mal, estou tendo alguma coisa e preciso estar indo na fila de banco, algum mercado, alguma coisa assim. Mas é isso, pessoal. Forte abraço, obrigado a todos. Mais uma vez reforçando, se inscrevam, dê o sub, dê o like, comentem, compartilhem, para a gente dar continuidade e levar o máximo de informação a todos. Valeu? Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom. Até a próxima.